Olá, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos agora resolver mais uma questão no plantão online. Vamos comentar a questão número 5, que está na lista de exercícios de demografia do monstro e que vai falar o seguinte. O quadro ao lado mostra a taxa de crescimento natural da população brasileira no século XX. E aí, a gente tem períodos e as respectivas taxas de crescimento. Analisando os dados, podemos caracterizar o período entre, e aí a gente vai ter 5 opções. Vamos focar as respostas nos itens B e E. O item A poderia ser descartado, porque entre o período de 20 e 60 não houve crescimento do planejamento familiar. Bom, o item C, ele fala que entre as décadas de 60 e 80 houve crescimento da fertilidade, que é o número médio de filhos por mulher, mas na prática houve redução. Aliás, desde a década de 60, a taxa de fecundidade no Brasil tem decaído de maneira relativamente rápida. E o item D vai falar que entre 70 e 90 houve decréscimo da densidade demográfica. Isso também não está correto. O item B vai dizer que de 50 a 70 houve uma nítida explosão demográfica no Brasil. Talvez essa explosão demográfica não seja tão nítida assim, mas realmente, durante esse período, a população brasileira cresceu muito rapidamente. Olha só, durante esse período, consultando a tabela, a gente consegue observar que o crescimento médio da população se situou em torno de 3% ao ano, muito próximo a isso. Isso é muita coisa quando a gente fala de população. Na prática, hoje são poucos países no mundo que têm taxas de crescimento tão altas assim, próximas ou um pouco maiores, inclusive, do que 3%. Principalmente países na África apresentam taxas próximas a 3%, ou um pouco maior, inclusive. Ou seja, na prática, o que a gente observa aí é que o Brasil teve um período de crescimento demográfico muito intenso, com taxas anuais muito elevadas de 3%, que, voltando a frisar, para a questão populacional é muita coisa. Bom, na prática, a gente poderia considerar inclusive a década de 40, a década de 80 como um período de explosão demográfica no Brasil, mas o pico de fato foi entre 50 e 70, quando a taxa de crescimento chegou próxima a 3%. Olha só, essa tabela aqui mostra o tamanho da população brasileira em períodos distintos. E olha só, entre 40 e 80, finalzinho de 70 ali para 80, a população brasileira cresceu de 41 milhões de habitantes para quase 120 milhões de habitantes, ou seja, quase triplicou de tamanho. E o pico desse crescimento se deu de fato de 50 a finalzinho da década de 70, onde a população cresceu de 51 milhões até quase 120 milhões de habitantes. Então, realmente, esse período é de explosão demográfica no Brasil. O item E vai falar que de 80 a 2000 houve uma estabilização no crescimento demográfico no Brasil. Olha só, entre 80 e 90, consultando a tabela, a gente observa que o crescimento demográfico médio no Brasil foi próximo a 2%. 2% não é um valor baixo quando a gente fala de crescimento demográfico. Lembrando, isso é crescimento demográfico anual. Então, olha só, esse valor é relativamente elevado ainda. Entre 90 e 2000 já há uma queda um pouquinho mais pronunciada, a gente tem 1,6 de média ali, mas mesmo assim não chega a ser tão baixo assim. E olha só, esses valores de crescimento anual vão se traduzir num incremento considerável na população total do Brasil durante esse período. Olha só, a gente parte de 120 milhões, mais ou menos, no comecinho da década de 80, para, no ano 2000, mais ou menos 174 milhões de habitantes no Brasil. Ou seja, um acréscimo de várias dezenas de milhões de habitantes durante esse período. Não dá para falar que foi um período de estabilização do crescimento demográfico. Esses valores ainda são relativamente altos quando a gente fala de demografia. Por isso, esse item vai estar incorreto. Bom, espero que eu tenha conseguido te ajudar nesse item e até mais!